Você já se perguntou por que os costumes antigos proibiam tão estritamente o luto excessivo pelos mortos? Porque os espelhos eram cobertos nas casas e os pertences pessoais dos falecidos destruídos. Essas pessoas conheciam o segredo que os tempos modernos escolheram esquecer. O segredo de que o amor pode se transformar em uma armadilha mortal. Não para os vivos, mas para os que partiram. E, ainda mais assustador, para a sua própria alma. Imagine, você acorda. Seu coração está acelerado, o travesseiro está úmido de lágrimas, mas dentro de você há um calor estranho e reconfortante. Você acabou de sonhar com ele, ou ela, a pessoa que você perdeu. O sonho foi tão vívido, tão palpável, que você ainda consegue sentir o cheiro do cabelo dela, o peso da mão dela em seu ombro. Você permanece deitado na escuridão e sussurra baixinho. Obrigado por ter vindo. Você se lembra de mim. Você está vivo. Você anseia por voltar a dormir, por retornar a um lugar onde a morte parece não existir. Parece um presente dos céus. Mas por quê? Meia hora depois, quando você tenta sair da cama, sente como se todo o seu sangue tivesse sido sugado. De onde vem essa sensação de peso nas pernas? Por que essa ansiedade persistente e inexplicável? E essa dor de cabeça que não responde a remédios? Você culpa tudo ao estresse, ao clima, à melancolia. Mas a verdade é muito mais assustadora. Você foi usada. Tornou-se uma doadora voluntária em um ato de vampirismo invisível, porém monstruoso. E se eu lhe dissesse que a criatura que olhou para você com os olhos da sua mãe ou sorriu com o sorriso do seu marido não era ela? E se por trás da máscara perfeita, tecida a partir da sua própria memória, se escondesse algo mais? Uma casca vazia e faminta, um fantasma, preso entre mundos e reconhecendo apenas uma moeda no universo, sua força vital. Hoje, vamos levantar o véu do conhecimento mais proibido e aterrorizante. Vamos descer a Camaloca, um lugar que não fica em algum lugar no inferno, mas aqui mesmo, no ar do seu quarto. Você descobrirá quem realmente vem até você disfarçado de entes queridos, porque você não deve abrir a porta para eles e como a dor inconsolável transforma entes queridos em prisioneiros acorrentados à terra. Esse conhecimento pode partir seu coração, destruindo a doce ilusão. Mas é a única coisa que pode salvá-lo da loucura e suas almas de um pesadelo eterno. Você está pronto para aprender a verdade sobre aqueles que você permite entrar em seus sonhos? Helena Petrovna Blavatsky, a maior mística do século XIX, a mulher que trouxe o conhecimento oriental para o Ocidente e revelou segredos ocultos por milênios, nos alertou precisamente sobre isso. Ela deixou para a humanidade um conhecimento aterrador, porém vital, sobre um lugar chamado Camaloca e os seres que lá habitam, os mesmos fantasmas que assombram nossos sonhos. Blavatsky escreveu: "Deixe os mortos em paz. Sua melancolia é corrente para eles e veneno para você. Mas não damos ouvidos. Continuamos a chamá-los. Colocamos fotografias em lugares de destaque. Choramos à noite. Imploramos que venham em nossos sonhos. E de fato vêm. Mas quem exatamente vem? Hoje vamos mergulhar num buraco de coelho do qual muitos temem até mesmo emergir. Examinaremos a anatomia da morte conforme descrita pela doutrina secreta. Compreenderemos por que não se pode confiar nos sonhos com os mortos. Descobriremos quem realmente se esconde por trás das imagens dos entes queridos no mundo astral. E, mais importante, você entenderá por que o desejo de comunicação pode custar sua vitalidade, saúde, e às vezes, até mesmo sua sanidade. Este conhecimento é assustador. Mas também é libertador. Porque a verdade, por mais amarga que seja, é a única defesa contra a escuridão. Vamos começar do princípio, do momento em que o coração para. A maioria das pessoas imagina a morte como uma transição instantânea. Aqui a luz se apaga, ali ela se acende novamente. Céu, inferno, ou talvez o vazio. Mas a sabedoria ancestral transmitida pelos ensinamentos de Blavatsky afirma o oposto.
A morte não é um ponto. É um processo. Um processo lento, complexo e multifacetado de separação. Um ser humano não é simplesmente um corpo físico e uma alma abstrata. Blavatsky ensinava que somos compostos por 7 princípios, 7 camadas de existência. E quando o corpo físico morre, apenas a camada mais densa e externa desaparece. As outras 6 continuam a existir. Mas o que acontece depois? Para onde vai a consciência? Imagine tirar um casaco pesado de inverno. Este é o seu corpo físico. Você o deixou para trás. Foi entregue à terra ou cremado. Mas você ainda está aqui. Você ainda está vestindo um suéter, uma camisa, uma regata. Na tradição esotérica, esses são os corpos sutis. Após a morte do corpo físico, a pessoa se encontra no corpo astral. E é aqui que começa o mais importante. Algo sobre o qual as religiões preferem silenciar e para o qual a ciência não possui ferramentas. Uma pessoa entra em Kamaloka. Em sânscrito, Kama significa desejo, paixão, e Loka significa lugar, mundo. Kamaloka é o mundo dos desejos. Não o inferno com demônios e caldeirões. É um reino que permeia a atmosfera do nosso planeta, existindo ao lado do mundo físico, mas vibrando em uma frequência diferente. Não está em algum lugar nos céus, está aqui, ao nosso redor. É em Kamaloka que ocorre a chamada segunda morte. Este é um ponto crucial para entender a natureza dos seus sonhos. Para que a alma superior, aquela centelha divina, o verdadeiro eu do seu ente querido, a parte que amou, sonhou e criou, possa seguir para Devachan, um mundo de paz e bem-aventurança, análogo ao paraíso, ela precisa se libertar de todo excesso. De que exatamente? Das pessoas terrenas. Dos hábitos. Dos instintos animais. De pequenas mágoas, inveja, malícia. Do apego à comida, ao álcool, ao dinheiro. E, sim, do apego a você. A alma superior, em busca da luz, precisa se desapegar de tudo o que é terreno. Essa é a lei. Caso contrário, simplesmente não pode ascender a vibrações mais elevadas. E aqui ocorre uma tragédia que não vemos. A alma se divide. O princípio imortal e espiritual vai para o mundo da luz, onde não há dor nem sofrimento. E tudo o que é inferior, terreno, passional e egoísta é descartado como uma pele velha. Mas essa pele não desaparece imediatamente. Blavatsky a chama de Kama Rupa, a forma dos desejos. Simplificando, uma casca. Uma casca vazia. Um fantasma. E agora, atenção. Esta é a chave para tudo. Quando uma pessoa morre e passa por um período de purificação, geralmente cerca de 40 dias, mas às vezes anos, sua verdadeira alma parte. Ela mergulha num sono profundo e sereno em Devachan. Não sofre mais, não se lembra de nenhum mal. E, o mais importante, não pode retornar voluntariamente à Terra para visitá-lo em seus sonhos. A porta está fechada. A alma repousa antes de sua próxima encarnação. Mas em Kamaloka, nesta camada sutil próxima a nós, permanece uma casca. Esta é uma impressão energética precisa do falecido. Ela registra memórias, hábitos, maneira de falar, andar, expressões favoritas. Todos os desejos terrenos e paixões não realizadas são preservados ali. Mas a essa casca falta o mais importante. Não há espírito, nem consciência, nem inteligência superior, nem amor verdadeiro. É um programa. Um biorobô. Um holograma altamente complexo deixado por uma pessoa. E ele quer viver. Está fadado à decomposição. Assim como um corpo físico se decompõe na Terra, também um cadáver astral deve se dissolver no éter. Mas a casca tem um instinto de autopreservação. Ela resiste ao desaparecimento. Para prolongar sua existência, ela precisa de energia, prana, força vital. Mas não tem fonte própria, a conexão com o espírito está rompida. E assim, ela busca um doador.
Quem é mais fácil de encontrar? Alguém com quem havia uma forte ligação emocional. Alguém que pensa constantemente no falecido. Alguém que chora, clama e mantém o coração aberto. Você. Quando você sonha com uma pessoa falecida que se comporta de maneira estranha, tornando-se carente, pedindo comida, implorando para entrar, reclamando do frio ou simplesmente olhando fixamente e em silêncio, 99 vezes em 100, não é a alma de um ente querido. É a casca. É o camarupa, vindo se alimentar. Blavatsky escreveu sobre isso com uma franqueza assustadora em Isis Sem Véu. Ela afirmou que médiuns que invocam espíritos em sessões espíritas cometem um crime monstruoso. Eles não invocam as almas dos ancestrais. Estas são inalcançáveis. Eles atraem cascas em decomposição, alimentam-nas com sua energia, galvanizam cadáveres astrais, fazendo-os reviver temporariamente e falar. A mesma coisa acontece em nossos sonhos, só que inconscientemente. Relembre seus sonhos. Alguma vez você viu uma pessoa falecida com uma aparência quase idêntica à de vida, mas com o olhar vidrado e vazio? Ou alguém que disse frases sem sentido? Ou alguém que tentou te abraçar insistentemente? E então você acordou suando frio? Isso é contato com uma entidade vampírica. A casca usa os resquícios da memória para imitar uma personalidade. Ela sabe como você era chamado. Ela sabe o que vocês conversavam em segredo. Ela reproduz essas gravações como uma fita presa para acalmar sua vigilância. Nes. Sua reação, alegria, lágrimas, dor, compaixão, é o alimento que ela absorve avidamente. Você acorda e diz: Mamãe veio. Ela disse que me ama. E Blavatsky diria: você acabou de alimentar o cadáver astral com sua força vital. E, com isso, prolongou sua existência, continuando a atormentar a si mesmo e a ele. Duro? Talvez. Mas vamos analisar mais a fundo. Por que esse contato é possível? E será verdade que nunca entramos em contato com as verdadeiras almas dos mortos? Helena Petrovna afirmou que o contato verdadeiro é possível, mas ocorre extremamente raramente e sob condições completamente diferentes. Quando a alma habita Devachan, ela vive no mundo subjetivo de seus sonhos mais puros e luminosos. Ela não nos vê como nos tornamos, cansados, envelhecidos, lutando com os problemas do dia a dia. Se visse nosso sofrimento, Devachan deixaria de ser um mundo de bem-aventurança e se transformaria em um reflexo do inferno terreno. Portanto, a alma está separada das tristezas terrenas. Mas se o amor entre os vivos e os falecidos for absolutamente puro, sem egoísmo, sem o desejo de retornar, sem pedidos ou expectativas, se for amor espiritual, não apego. Então, durante o sono profundo, quando o corpo dorme e a consciência está livre, nossa alma é capaz de ascender ao nível vibracional onde eles residem. Podemos nos conectar. Contudo, esses sonhos são diferentes de tudo o que você conhece. Após um sonho espiritual, você não acorda vazio. Você desperta com uma sensação de alegria tranquila e luminosa. Você não se lembra das palavras, não retém os detalhes, porque não há formas terrenas familiares ali. Você leva consigo apenas uma sensação de graça e uma certeza firme. Tudo está bem com eles. Essa é uma poderosa carga energética que dura meses. Agora, pergunte-se honestamente: com que frequência você tem sonhos assim com os mortos? Ou eles são mais frequentemente perturbadores, caóticos e difíceis, onde o falecido está doente novamente, morrendo, chamando você para se juntar a ele, parecendo ferido ou zangado? Se o sonho for pesado, mundano, cheio de medo, isso é camaloca. Isso é uma casca. Blavatsky alertou para outro perigo. As cascas nem sempre são parasitas passivos. Elas frequentemente abrigam as paixões mais sombrias do falecido. Imagine uma pessoa que, em vida, foi alcoólatra, viciada em drogas, um tirano cruel ou obcecada por poder e raiva. Após a morte,
Sua alma superior pode ter partido, mas o fardo das paixões é tão pesado que a casca se torna densa, agressiva e extremamente ativa. Tal casca não é mais apenas um parasita. É uma entidade. Na teosofia, são chamadas de elementais. Elas não podem mais beber ou fumar fisicamente, mas sua sede não desapareceu. O desejo arde, mas o corpo se foi. O que essa entidade faz? Ela busca os vivos. Ela vem em sonhos, e às vezes na realidade. Ela se liga à aura de uma pessoa, geralmente um parente de sangue, porque suas vibrações são semelhantes, e começa a incitá-la aos mesmos vícios. Você já reparou como, em famílias onde alguém morreu de alcoolismo, aqueles que antes eram indiferentes ao álcool acabam começando a beber? Ou como, após a morte de um pai despótico, um filho subitamente se torna tão tirânico quanto ele, mesmo tendo desprezado essa qualidade por toda a vida. Psicólogos de Real, Stress Hereditary Date, Padrões Comportamentais. Esoteristas que seguem os ensinamentos de Blavatsky dirão o contrário, é uma obsessão. A casca do pai parece vestir o filho, permitindo que ele continue a expressar sua raiva e poder através de um corpo vivo. Os sonhos são uma porta aberta para tais intrusões. No sono, nossa vontade dorme. As defesas que mantemos durante o dia enfraquecem. Lógica, ceticismo, oração. O corpo astral abandona o físico e se encontra exatamente onde essas sombras famintas flutuam. Se você está dominado pela dor, se chora diariamente e chama pelos mortos. No mundo astral você brilha como um farol. É como se você estivesse gritando: estou aqui. Venha. Eu lhe darei tudo. E eles vêm. A princípio, isso parece um consolo. Sonhei com meu pai. Ele estava sentado na cozinha, fumando, tão real. Você se alegra. Você pede. Sonhe com ele de novo. E ele vem de novo. Mas com o tempo, você começa a perceber, depois desses sonhos, você não tem forças. Sua saúde se deteriora, apatia, depressão e dores estranhas começam a surgir. Isso é vampirismo necrosante clássico. Mas a pior parte nem é a perda de energia. A pior parte é que você está prejudicando a alma, a pessoa que você ama. Lembre-se, para a alma entrar em Devachan, ela precisa se desvencilhar completamente de sua casca. Enquanto a casca estiver saturada de energia, ela mantém uma conexão com o espírito. Ela se torna uma âncora, impedindo o navio de navegar no oceano de luz. Ao alimentá-la com sua saudade, atenção e dor, você a torna pesada, gorda e longeva. Você prolonga artificialmente a existência desse monstro. E enquanto ele vive, a verdadeira alma do falecido não encontra paz. Ela está presa entre dois mundos. Metade está lá, metade aqui. É um tormento. Blavatsky escreveu: o amor que acorrenta os mortos à terra não é amor, mas egoísmo. Pensamos em nossa dor, em nossa solidão. Mas se amássemos de verdade, diríamos: vá, e eu te liberto. Há outro aspecto sinistro dos sonhos, mencionado nas cartas dos Mahatmas, intimamente ligado aos ensinamentos de Blavatsky. Trata-se de suicídios e vítimas de mortes súbitas e violentas. O destino deles em Kamaloka é completamente diferente. Se uma pessoa viveu uma vida plena, seus princípios se separam naturalmente, como uma fruta madura que cai de um galho. Mas se a vida foi interrompida abruptamente, no auge da vida, ou se a pessoa se arrancou da existência, essa separação não ocorre. Eles se encontram em Kamaloka plenamente conscientes, com todos os desejos, memórias e emoções, mas sem um corpo físico. Esses são os hóspedes mais perigosos nos sonhos. Eles não entendem que morreram ou se recusam a aceitar. Buscam desesperadamente contato. Tentam retornar ao próprio corpo ou possuir o de outra pessoa. Sonhar com essas pessoas mortas é um verdadeiro pesadelo. Elas podem sufocar. Podem chamar você para segui-las. E se, em um sonho,
você concordar e segui-las, corre o risco de não acordar ou de ficar gravemente doente. Isso não é folclore. São as leis da metafísica. Blavatsky alertou: o mundo invisível é muito mais populoso e real do que o visível. E suas leis são severas. Ignorar essas leis não nos liberta, nos torna presas.